Olá, Pai seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um capítulo emocionante do nosso curso de Teologia. Estou extremamente feliz por tê-los aqui conosco, embarcando juntos nessa jornada de conhecimento e fé. Antes de começarmos, gostaria de incentivar cada um de vocês a se inscreverem no canal, para que possamos continuar a fortalecer essa comunidade incrível que estamos construindo. O empenho e dedicação de cada um de vocês são verdadeiramente o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. Quero ressaltar a importância do diálogo contínuo entre todos nós. Nossas trocas de ideias, questionamentos e reflexões enriquecem não apenas o curso, mas também nossas próprias jornadas espirituais. Além disso, convido todos a explorarem outros temas do meu canal, onde abordamos diversos assuntos relacionados à fé, teologia e vida cristã. Há uma riqueza de conteúdo disponível para complementar e expandir nossos horizontes. Desejo que aproveitem cada momento deste capítulo, absorvendo o conhecimento e deixando-se inspirar pela sabedoria divina. Continuem conosco até o fim do vídeo, pois cada parte é valiosa para o entendimento completo do tema. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Que este seja um momento de crescimento espiritual e aprofundamento na compreensão da Palavra de Deus. Ao lançarmos nosso olhar sobre a singularidade de Cristo, embarcamos em uma jornada fascinante para compreender seu papel crucial em meio à diversidade do mundo contemporâneo. Neste estudo, minha intenção é explorar os desafios e reflexões que emergem em um contexto onde diversas crenças e perspectivas coexistem, dando destaque à singularidade de Jesus Cristo. No cenário pluralista que caracteriza nossa sociedade, surgem questionamentos relevantes sobre como o cristianismo se posiciona diante da diversidade cultural e religiosa. Esta exploração busca não apenas abordar teologicamente a singularidade de Cristo, mas também compreender como essa singularidade se manifesta e ressoa em um mundo repleto de diferentes visões de fé. Ao longo desta jornada, vamos examinar as interseções entre as convicções cristãs e os desafios apresentados por outras religiões, considerando o contexto pluralista que permeia a nossa realidade. É uma oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre o papel de Jesus Cristo em meio à pluralidade de crenças e valores, buscando respostas que vão além das simples dicotomias entre certo e errado. Sinta-se convidado a explorar conosco as nuances desse tema, mergulhando em questionamentos, reflexões e, sobretudo, na busca por compreender como a singularidade de Cristo se destaca em meio à complexidade do mundo contemporâneo. Ao adentrarmos o tema do mundo pluralista, somos confrontados com uma tapeçaria complexa de diversas crenças, valores e tradições que caracterizam a sociedade contemporânea. Vivemos em um mundo onde a mobilidade humana e a disseminação global de informações abriram portas para uma coexistência multicultural, especialmente no que diz respeito às questões religiosas. Neste slide, proponho uma análise cuidadosa desse contexto pluralista. Vamos explorar a riqueza da diversidade cultural e religiosa que permeia nosso mundo, considerando não apenas as migrações de populações entre países, mas também a fácil disseminação de informações sobre distintas culturas e religiões. Este fenômeno impacta diretamente a forma como as pessoas enxergam e praticam sua fé. Ao abordarmos o posicionamento do cristianismo neste cenário, surge a necessidade de reflexão sobre como nossa fé interage com a pluralidade de crenças. Como cristãos, é crucial compreendermos nossa postura diante da diversidade cultural e religiosa, buscando não apenas o entendimento teórico, mas também uma aplicação prática dessa compreensão em nossa vivência cotidiana. Este slide serve como uma introdução ao desafio que enfrentamos: como manter a singularidade da mensagem cristã em um mundo onde as diferenças são celebradas. Vamos explorar juntos as nuances dessa dinâmica e como o cristianismo se destaca no cenário pluralista que define nossa época. Ao explorar os desafios que o cristianismo enfrenta nas interações com o judaísmo e o islã, mergulhei nas nuances de cada tradição religiosa para compreender melhor as complexidades envolvidas. No tocante ao judaísmo, deparei-me com diferentes correntes, como a ortodoxa, conservadora e reformada. Cada uma dessas correntes apresenta interpretações específicas e abordagens distintas em relação às Escrituras e à compreensão do Messias. Entender essas nuances tornou-se crucial para estabelecer um diálogo respeitoso e construtivo. Ao lidar com o Islã, a complexidade da relação com Jesus como profeta, mas não como divindade, trouxe à tona desafios adicionais.
Foi necessário explorar as crenças islâmicas de maneira aprofundada, reconhecendo as diferenças fundamentais em relação à divindade de Jesus. Esse processo permitiu uma abordagem mais informada e respeitosa nas interações entre as tradições. Além disso, ao destacar esses desafios, busquei promover a compreensão mútua e construir pontes de diálogo entre o cristianismo, o judaísmo e o islã. O respeito pela diversidade de crenças e a disposição para aprender uns com os outros tornaram-se aspectos fundamentais nesse percurso desafiador. Em resumo, a exploração dos desafios com o judaísmo e o islã revelou-se uma jornada enriquecedora, destacando a importância do respeito, da empatia e do entendimento mútuo no cenário interreligioso contemporâneo. Ao explorar os desafios provenientes da interação do cristianismo com o budismo e o hinduísmo, deparei-me com um terreno vasto e fascinante de compreensões religiosas distintas. Nas religiões orientais, onde a visão panteísta predomina, a figura de Jesus é interpretada de maneira única, gerando complexidades na dinâmica interreligiosa. No budismo, a abordagem desapegada e a busca pela iluminação espiritual apresentam desafios particulares ao entendimento cristão, que enfatiza a redenção através da fé em Jesus. Explorar como o budismo percebe Jesus como uma figura espiritual em meio às suas próprias premissas filosóficas revelou-se um exercício enriquecedor para compreender as diferenças fundamentais. Ao voltar-me para o hinduísmo, onde a diversidade de deidades e a crença na reencarnação são centrais, enfrentei a tarefa de contextualizar a singularidade de Jesus em um cenário religioso tão multifacetado. A maneira como o hinduísmo integra ou interpreta a figura de Jesus trouxe à tona uma gama de perspectivas, destacando a necessidade de sensibilidade cultural e diálogo respeitoso. Em meio a esses desafios, a busca por entendimento mútuo e o reconhecimento das diferenças tornaram-se elementos essenciais. O diálogo interreligioso, nesse contexto, requer uma abordagem que promova a aceitação das diversidades de crenças e estimule a aprendizagem recíproca. Em síntese, a exploração dos desafios com o budismo e o hinduísmo proporcionou uma compreensão mais profunda das complexidades interreligiosas, ressaltando a importância do respeito e da abertura para dialogar em um mundo religiosamente diversificado. O desafio do pluralismo religioso emerge como uma narrativa complexa na sociedade contemporânea, onde diferentes perspectivas e crenças coexistem. Neste slide, mergulharemos nas nuances desse desafio, explorando a ideia amplamente aceita de que todas as religiões são essencialmente iguais. A frase comum "todos nós seguimos o mesmo Deus" tornou-se um mantra contemporâneo, refletindo a norma social que abraça o pluralismo religioso como algo belo e um exemplo de tolerância. Um exemplo notável desse fenômeno foi a caravana ecumênica organizada pelo presidente Lula por ocasião do falecimento do Papa João Paulo II. Essa iniciativa, que reuniu representantes de diversas crenças, desde o arcebispo católico de Brasília até o sheik islâmico da Mesquita do Brasil, ressoa como um caso emblemático de como o pluralismo religioso é promovido até mesmo em níveis governamentais. A presença de líderes de diferentes religiões, orando juntos durante a viagem, ilustra a aceitação e a admiração geral pela posição pluralista. Ao destacar esse evento, pretendo proporcionar uma visão mais concreta e tangível do desafio do pluralismo religioso em nosso contexto atual. A caravana ecumênica não apenas recebeu cobertura entusiasmada da mídia, mas também levanta questões sobre como a sociedade lida com a diversidade religiosa e como os líderes políticos se envolvem nesse diálogo complexo. Essa exploração nos conduzirá a uma reflexão mais profunda sobre as implicações e desafios práticos do pluralismo religioso em nosso mundo contemporâneo. No slide dedicado à conceituação do pluralismo, mergulharemos nas nuances do exclusivismo, inclusivismo e pluralismo, explorando como essas perspectivas moldam a compreensão religiosa em um mundo marcado pela diversidade. O exclusivismo, caracterizado pela visão de que a salvação é exclusiva através de uma única religião, tradicionalmente reflete a postura ortodoxa do cristianismo. Por outro lado, o inclusivismo propõe que, embora Cristo seja singular e normativo, a graça e a salvação podem se manifestar através de outras religiões. Esta abordagem, apesar de ambígua, ganhou espaço na teologia liberal, desafiando as fronteiras tradicionais. Nosso mergulho nesses conceitos fornecerá um panorama claro de como as diferentes correntes teológicas respondem à diversidade religiosa. Já o pluralismo religioso, o centro deste estudo, defende que a salvação é eficaz em todas as religiões, cada uma à sua maneira.
Esta perspectiva, que vê as diversas crenças como partes de um esplêndido arco-íris da religiosidade humana, desafia a visão tradicional exclusivista. Ao compreendermos essas abordagens, seremos capazes de analisar criticamente como a sociedade lida com a diversidade de crenças e como isso impacta as interações interreligiosas. Essa análise profunda será fundamental para a compreensão do papel do pluralismo religioso em nosso contexto atual. Ao explorarmos a atração do pluralismo, adentramos nas complexidades que tornam essa perspectiva tão atrativa em nosso mundo contemporâneo. Vivemos em uma época em que cada indivíduo busca sua própria verdade, e a ideia de pluralismo religioso se encaixa perfeitamente nesse contexto. No clima do politicamente correto, onde apontar uma religião como errada é visto como falta de respeito, o pluralismo surge como uma alternativa interessante. Afinal, quem sou eu para afirmar que minha crença é superior à de outro? Essa mentalidade evita antagonismos e conflitos, contribuindo para uma convivência mais harmoniosa em uma sociedade marcada pela diversidade. A atração do pluralismo também se manifesta na resolução do grande dilema sobre o destino daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. A ideia de salvação universal, onde ninguém é condenado, fortalece a noção de que todos são incluídos no plano divino, independentemente de sua exposição ao cristianismo. O pluralismo, assim, harmoniza-se com a natureza humana, que naturalmente busca evitar confrontos e desfruta da ideia reconfortante de que todos serão salvos. Ao compreendermos esses atrativos do pluralismo, podemos analisar criticamente como essas perspectivas impactam nossa sociedade e moldam as visões sobre espiritualidade e salvação. Ao abordarmos as respostas ao pluralismo, mergulhamos nas complexidades dessa perspectiva que propõe a coexistência harmônica de todas as crenças. Como cristão, devo reconhecer que o pluralismo é, de fato, uma proposta atraente em um mundo onde o respeito à diversidade é amplamente valorizado. No entanto, é imperativo questionar a veracidade do pluralismo, não apenas à luz da minha fé, mas também pela própria lógica que o sustenta. Harold Netland, em sua obra Encountering Religious Pluralists, oferece insights valiosos ao destacar as incoerências bíblicas que permeiam o pluralismo. Um estudo de caso revelador é o pensamento de John Wick, um ex-evangélico que se tornou um proeminente apologista do pluralismo religioso. A análise crítica de Wick revela 4 pilares em que ele fundamenta sua defesa do pluralismo. A primeira pilastra, que propõe igualdade moral entre todas as religiões, é confrontada por observações sobre como a moralidade cristã, quando vivida como espiritualidade nacional, gerou compaixão social dinâmica, enquanto outras religiões apresentaram sociedades estagnadas ou intolerantes. A segunda pilastra de Icke, que define o real como uma realidade última além da compreensão humana, suscita questões sobre a conveniência dessa definição ampla e como um Deus além das categorias de bem e mal pode motivar a boa moralidade. A terceira pilastra, que propõe a harmonia essencial entre as religiões, é criticada por Harold Netland, que argumenta que a harmonização proposta por Icke é forçada, exigindo ajustes significativos nas crenças fundamentais de cada religião. A última pilastra, que implica em um cristianismo modificado, levanta questões cruciais sobre a identidade de Jesus e as implicações teológicas de negar sua divindade. Em última análise, ao examinar criticamente as respostas ao pluralismo, meu objetivo é não apenas compreender as motivações por trás dessa perspectiva, mas também avaliar se ela é lógica e sustentável à luz da minha fé cristã. Afinal, a busca pela verdade deve ser guiada pela razão e pela integridade das Escrituras. Ao adentrar o registro bíblico para explorar o testemunho de Jesus sobre sua singularidade, mergulho nas palavras do próprio Cristo, buscando compreender a essência de sua missão exclusiva. No evocativo João 14.6, encontro um momento em que Jesus está preparando seus discípulos para sua iminente partida. Nesse contexto de incerteza, Tomé indaga sobre o caminho, e a resposta de Jesus ressoa de forma assertiva: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essas palavras não são apenas uma afirmação de sua singularidade, mas uma revelação profunda de sua posição como a única porta para a reconciliação com Deus. Além disso, ao explorar a oração de Jesus registrada em João 17.3, encontro uma declaração de magnitude eterna: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Aqui, a singularidade de Jesus é novamente enfatizada, conectando-o de forma única ao Pai como o portador da vida eterna. Ao examinar esses textos, percebo que a visão de Jesus sobre sua missão transcende a ideia de ser apenas um caminho entre muitos. Sua afirmação categórica aponta para a exclusividade de sua pessoa como a ligação vital entre a humanidade e Deus. Esse entendimento profundo molda minha compreensão da singularidade de Cristo à luz de suas próprias palavras, lançando luz sobre o caminho inconfundível que ele propõe. Ao emergir nos testemunhos deixados pelos apóstolos sobre a singularidade de Jesus, encontro uma tapeçaria rica de versículos que ecoam a convicção profunda na exclusividade de Cristo. 1 João 5.11 e 12 ressoa como uma sinfonia que proclama a unicidade de Jesus, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A clareza dessa mensagem revela que a vida eterna é intrínseca à pessoa de Jesus, estabelecendo como a fonte vital única. No ardor da defesa diante do Sinédrio, Pedro, no livro de Atos 4.12, declara uma verdade inequívoca: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa afirmação ressoa como um eco na consciência, reiterando que a salvação é exclusivamente encontrada em Jesus. Paulo, em 1 Timóteo 2.3 a 5, destaca a benevolência divina: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aqui, a singularidade de Jesus como único mediador é proeminente, reforçando a ideia de que não há outro caminho para a reconciliação. Ainda em 1 Coríntios 3.10 e 11, Paulo compara Jesus ao alicerce inabalável da fé: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Essa metáfora sólida ilustra que Jesus é o fundamento único e indispensável da verdadeira fé cristã. Assim, ao analisar esses testemunhos apostólicos, percebo que a mensagem da singularidade de Cristo é consistente e permeia as epístolas, construindo uma base sólida para minha compreensão dessa verdade fundamental. Ao explorar o que não estamos dizendo quando afirmamos a singularidade de Jesus, percebo a necessidade crucial de dissipar equívocos que possam surgir. É vital que a mensagem seja compreendida em sua totalidade e que não haja mal-entendidos prejudiciais. Primeiramente, ao declarar que Jesus é o único caminho, não estou sugerindo que tenhamos permissão para desprezar ou desrespeitar os seguidores de outras crenças, como se a singularidade de Jesus autorizasse uma atitude de superioridade ou intolerância. Pelo contrário, a essência do cristianismo é o amor e o respeito por todos, independentemente de suas convicções religiosas. Em segundo lugar, afirmar a singularidade de Jesus não implica em negar que nas outras religiões não existe verdade alguma. Reconheço que diferentes tradições espirituais podem conter elementos valiosos de verdade e moralidade. A singularidade de Jesus refere-se à exclusividade na reconciliação com Deus, não à invalidação de toda a verdade fora do cristianismo. Além disso, ao destacar a singularidade de Jesus, não estou propondo que a igreja cristã seja perfeita ou isenta de erros. Reconheço a história complexa da igreja e entendo que, ao longo do tempo, possam ter ocorrido equívocos. A singularidade de Jesus não implica na perfeição da instituição, mas na centralidade dele como Redentor. Ao enfatizar a singularidade de Jesus, não estou afirmando que todos os cristãos são superiores aos não cristãos. Embora idealmente os cristãos possam buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, a realidade é que todos são passíveis de falhas. A singularidade de Jesus não implica em uma hierarquia moral entre os indivíduos. Por fim, afirmar a singularidade de Jesus não nos dá a capacidade de julgar quem é um verdadeiro cristão e quem não é. Essa prerrogativa pertence a Deus, que conhece os corações. A singularidade de Jesus é uma verdade fundamental, mas a compreensão da fé genuína vai além de rótulos externos. Portanto, ao abordar esses mal-entendidos, meu objetivo é assegurar que a mensagem da singularidade de Jesus seja percebida com a profundidade e a nuance necessárias para uma compreensão autêntica.
Ao abordar o significado por trás da afirmação da singularidade de Jesus, desejo proporcionar uma compreensão mais profunda sobre o que realmente estamos comunicando. Este tópico busca lançar luz sobre a essência dessa crença e suas implicações, destacando dois aspectos cruciais: a importância da liberdade religiosa e o reconhecimento da pluralidade de ideias. Ao afirmar que Jesus é o único caminho, não estou propondo uma visão restrita que busque impor uma única fé. Pelo contrário, destaco a liberdade religiosa como um princípio fundamental. Reconheço e respeito a autonomia de cada indivíduo para escolher sua jornada espiritual. O verdadeiro cristianismo não é algo que possa ser forçado ou coagido, mas algo que deve ser abraçado livre e conscientemente. Enfatizo a pluralidade de ideias como parte integrante dessa afirmação. A singularidade de Jesus não nega a diversidade de pensamentos e crenças no mundo. Ao contrário, é uma expressão de convicção pessoal na fé cristã. Reconheço que há uma multiplicidade de perspectivas e filosofias, e a singularidade de Jesus é uma escolha dentro desse mosaico de ideias, não uma tentativa de suprimir a diversidade. Ao explorar o que estamos realmente dizendo ao afirmar a singularidade de Jesus, destaco que essa afirmação não é uma tentativa de rebaixar outras crenças ou menosprezar aqueles que seguem diferentes caminhos espirituais. Pelo contrário, é uma declaração de como, para mim, Jesus é o caminho que escolhi seguir em minha jornada de fé. Em resumo, essa afirmação destaca a liberdade de escolha no campo espiritual e reconhece a riqueza da diversidade de ideias, enquanto expressa a convicção pessoal na singularidade de Jesus como um guia significativo em minha jornada espiritual. Adentrando a discussão sobre a singularidade de Cristo, gostaria de explorar um aspecto que muitas vezes é considerado como um novo escândalo do Evangelho nos dias atuais. Este tópico destaca como a afirmação de que Jesus é o único caminho para a salvação pode ser percebida como um desafio nos contextos modernos. No cenário atual, onde valores como liberdade de pensamento, relativismo e pluralidade são enfatizados, afirmar a singularidade de Cristo pode ser visto como um ato contracorrente, até mesmo um novo escândalo. Vivemos em uma época que celebra a diversidade de ideias e crenças, muitas vezes colocando a singularidade de Cristo em confronto com essa mentalidade. Ao destacar a singularidade de Cristo como o caminho exclusivo para Deus, enfrentamos resistência em uma sociedade que valoriza a inclusividade e o respeito por todas as perspectivas religiosas. Esse contraste entre a mensagem cristã e as expectativas contemporâneas pode ser percebido como um escândalo, desafiando as normas culturais e questionando a aceitação geral. Entretanto, ao lidar com esse novo escândalo do Evangelho, é importante manter uma postura de humildade e compreensão. Não estamos propondo uma visão arrogante ou intolerante, mas sim compartilhando nossa convicção pessoal de acordo com as Escrituras. É um desafio comunicar a singularidade de Cristo em um mundo que abraça a diversidade, e isso pode, de fato, ser visto como um escândalo para muitos. Neste contexto, a reflexão sobre como apresentar a singularidade de Cristo de maneira respeitosa e amorosa se torna crucial. Como cristãos, enfrentamos o desafio de viver nossa fé em meio a um mundo que pode considerar essa afirmação como controversa. Essa reflexão busca entender e abordar as complexidades envolvidas ao proclamar a singularidade de Cristo nos dias atuais. Ao chegarmos a esta parte crucial da apresentação, é imperativo esclarecer com clareza os pontos que não estamos enfatizando ao afirmar a singularidade de Cristo. Desejo transmitir de forma inequívoca que nossa posição não é uma defesa de atitudes de desprezo ou desrespeito em relação aos seguidores de outras crenças. Pelo contrário, meu propósito é destacar a importância fundamental de reconhecer e respeitar os direitos de cidadãos que seguem outras religiões, fomentando assim uma convivência harmoniosa e respeitosa em nossa sociedade diversificada. Ao abordar este tema, busco desmistificar a ideia equivocada de que afirmar a singularidade de Cristo implica em superioridade moral ou espiritual sobre aqueles que seguem outras tradições religiosas. Quero deixar claro que, como cristãos, estamos comprometidos com a promoção da compreensão mútua, do respeito e da tolerância. Essa postura não apenas se alinha aos princípios fundamentais da liberdade religiosa, mas também contribui para a construção de uma sociedade onde diferentes crenças coexistem pacificamente. O reconhecimento dos direitos de cidadãos de diversas convicções religiosas é um aspecto central de nossa abordagem. Ao afirmarmos a singularidade de Cristo, não estamos sugerindo que outros devem ser subjugados ou menosprezados.
Pelo contrário, defendemos a ideia de que a diversidade de pensamento e crença pode coexistir em um ambiente de respeito mútuo, contribuindo para uma sociedade mais rica em perspectivas e experiências. Portanto, ao lidarmos com a singularidade de Cristo, é crucial comunicar de maneira clara e compassiva, enfatizando que nossa fé não é uma justificativa para a discriminação, mas sim um chamado para amar e respeitar todos, independentemente de suas convicções religiosas. Neste ponto crucial da apresentação, minha intenção é aprofundar a compreensão sobre o que não estamos declarando ao defender a singularidade de Cristo. É fundamental esclarecer que nossa posição não implica negar a existência de verdades nas outras religiões. Reconhecemos que há elementos de verdade em diversas perspectivas espirituais, e isso é algo que não podemos negligenciar. Ao abordar este tema, é importante destacar que nossa afirmação sobre a singularidade de Cristo não é uma negação categórica de que outras tradições religiosas possam conter ensinamentos valiosos e princípios fundamentais. Pelo contrário, reconhecemos a riqueza da diversidade espiritual e a possibilidade de encontrar verdade em diferentes caminhos religiosos. Além disso, desejo abordar a imperfeição da Igreja cristã ao longo da história. Reconheço que a Igreja cometeu erros, e isso não é negado. É fundamental admitir as falhas e aprender com elas. Este ponto não apenas adiciona uma camada de humildade à nossa abordagem, mas também destaca que nossa fé não está isenta de imperfeições. Em ambos os slides, reforço a ideia central de que afirmar a singularidade de Cristo não implica superioridade moral ou espiritual sobre os seguidores de outras religiões. Em vez disso, nossa intenção é promover o entendimento mútuo, o respeito e a convivência pacífica em um mundo caracterizado pela pluralidade de crenças e perspectivas espirituais. Neste slide, quero enfatizar a importância central que atribuímos à liberdade religiosa em nosso pensamento. Para nós, a jornada espiritual é uma experiência profundamente pessoal e íntima, e acreditamos que ninguém deve ser compelido a adotar uma fé de maneira contrária à sua vontade. Ao abraçar a liberdade religiosa, estamos comprometidos em respeitar a autonomia de cada indivíduo em sua busca espiritual e entendemos que a autenticidade da fé está intrinsecamente conectada à convicção pessoal e à liberdade de escolha. Nosso propósito é criar um ambiente onde a diversidade de crenças seja valorizada, proporcionando a cada pessoa o espaço necessário para trilhar sua própria jornada espiritual, sempre respeitando suas convicções mais profundas. Acreditamos que a liberdade religiosa é essencial para promover um diálogo aberto e construtivo entre diferentes perspectivas espirituais. Queremos fomentar o respeito mútuo, reconhecendo que a riqueza da experiência humana se reflete na variedade de caminhos espirituais que as pessoas escolhem seguir. Neste próximo slide, desejo compartilhar mais sobre nossa valorização da pluralidade, um aspecto fundamental em nossa abordagem. Destacamos como enxergamos a diversidade de ideias, povos e culturas como algo valioso e enriquecedor. Na esfera religiosa, reconhecemos que a pluralidade fortalece a sociedade ao permitir a coexistência pacífica de diferentes visões de mundo. Queremos ressaltar que na Igreja, valorizamos e apreciamos as diversas expressões de fé, desde que estejam alinhadas com o essencial da doutrina cristã. Entendemos que essa diversidade dentro da comunidade de fé pode enriquecer a experiência espiritual, proporcionando diferentes perspectivas e entendimentos. Nosso objetivo é promover uma abordagem tolerante e inclusiva, reconhecendo que a compreensão e o respeito mútuo são fundamentais para criar um ambiente onde todos se sintam acolhidos. Acreditamos que essa valorização da pluralidade não apenas fortalece a comunidade religiosa, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e respeitosa. Na conclusão deste nosso estudo, gostaria de recapitular os desafios que enfrentamos ao abordar a singularidade de Cristo em um mundo pluralista. Esta jornada não foi apenas uma análise teológica, mas também uma reflexão profunda sobre como aplicamos esses princípios em nosso viver diário. Ao recapitular os desafios, reafirmamos o chamado para seguir o exemplo de Cristo. Em um contexto onde a singularidade de Cristo pode ser vista como um obstáculo, encorajamos a manter a firmeza na fé. Jesus mesmo enfrentou resistência e incompreensão, mas sua mensagem transcendeu as barreiras culturais e religiosas. Enfrentar a resistência ao Evangelho pode ser desafiador, mas acreditamos que a mensagem da singularidade de Cristo é essencial para a esperança e a salvação. Encorajamos a perseverar,
compartilhando o amor e a verdade de Cristo com humildade e respeito. Nossa conclusão não é apenas um fechamento deste estudo, mas um convite para vivermos os princípios que exploramos. Que possamos, ao enfrentar os desafios, encontrar na singularidade de Cristo a força e a sabedoria para sermos verdadeiros seguidores do Evangelho. Perguntas para melhor entendimento do capítulo. Pergunta 1. Qual a opinião dos materialistas a respeito de Jesus? E dos muçulmanos? Resposta. Opinião dos materialistas a respeito de Jesus e dos muçulmanos. Materialistas. Geralmente, os materialistas veem Jesus como uma figura histórica, um líder religioso ou filósofo, sem atribuir a ele divindade ou papel sobrenatural. Muçulmanos. Os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta, mas não como Deus encarnado. Para eles, Jesus, em árabe, é um mensageiro importante, mas não o Filho de Deus. Pergunta 2. Explique as 3 formas do cristianismo encarar a sua relação com as outras religiões. Qual é a certa, segundo a Bíblia? Resposta. 3 formas do cristianismo encarar a relação com outras religiões. Exclusivismo. Jesus Cristo é a única fonte de salvação, e a fé nele é essencial para a redenção. Inclusivismo. Embora Cristo seja único e normativo, a graça e salvação podem estar disponíveis através de outras religiões. Pluralismo. A salvação é reconhecida em todas as religiões, e nenhuma é considerada superior. A visão correta, segundo a Bíblia, é o exclusivismo. Pergunta 3. Qual a atração do pluralismo? Você conhece pessoas que pensam assim como os pluralistas? Resposta. O pluralismo é atraente devido à sua suposta contribuição para evitar conflitos religiosos, resolver o destino daqueles que nunca ouviram falar de Cristo e promover a ideia de salvação universal. Muitas pessoas são atraídas por sua abordagem tolerante e aparentemente harmoniosa. Pergunta 4. Como você argumentaria logicamente contra pluralismo? Resposta. Argumentos lógicos contra o pluralismo. Incoerências lógicas. O pluralismo pode ser criticado por apresentar incoerências lógicas, como a dificuldade de harmonizar crenças fundamentalmente diferentes em uma visão universal. Relativismo. A posição pluralista muitas vezes leva ao relativismo moral, dificultando a definição de normas firmes de comportamento. Pergunta 5. Quais os argumentos bíblicos contra pluralismo? Resposta. Argumentos lógicos contra o pluralismo. Incoerências lógicas. O pluralismo pode ser criticado por apresentar incoerências lógicas, como a dificuldade de harmonizar crenças fundamentalmente diferentes em uma visão universal. Relativismo. A posição pluralista muitas vezes leva ao relativismo moral, dificultando a definição de normas firmes de comportamento. Pergunta 6. Arrogância não vai convencer o pluralista do seu erro. Qual deve ser a nossa postura como pessoas que creem na singularidade de Cristo? Resposta. Argumentos bíblicos contra o pluralismo. A afirmação de Jesus. Jesus afirmou ser o único caminho para Deus, como registrado em João 14,6. Testemunho dos apóstolos. Os apóstolos, em seus ensinamentos, reforçaram a singularidade de Jesus como mediador, o nome que salva e o único fundamento da fé. Versículos como 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ao nos aprofundarmos nos desafios e oportunidades que surgem ao afirmar a singularidade de Cristo, entramos em um território complexo e multifacetado. Afirmar que Jesus é o único caminho em um mundo diversificado traz consigo não apenas resistência, mas também a chance de oferecer uma perspectiva única que pode transformar vidas. Os desafios são evidentes, especialmente em um contexto pluralista onde a ideia de uma única verdade é muitas vezes questionada. A resistência pode vir de diferentes frentes, seja de outras religiões, ideologias pluralistas ou mesmo de uma sociedade que valoriza a relatividade. Lidar com essa resistência exige não apenas coragem, mas também compreensão e paciência. Entretanto, é nas oportunidades que vejo uma luz de esperança. Ao afirmar a singularidade de Cristo, temos a oportunidade de oferecer uma mensagem de esperança, amor e salvação que transcende as fronteiras culturais e religiosas.
A singularidade de Cristo não é uma exclusão, mas uma inclusão para todos que desejam conhecê-lo. Convido à reflexão sobre como podemos comunicar essa mensagem com humildade. Reconhecer os desafios, mas também perceber as oportunidades de compartilhar a singularidade de Cristo de maneira que respeite a diversidade e promova o diálogo construtivo. Ao enfrentar esses desafios com humildade, podemos ser agentes de transformação em um mundo que busca significado e propósito. Caros participantes do curso de Teologia, quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo deste capítulo. Suas contribuições e reflexões enriqueceram significativamente nossas discussões sobre a singularidade de Cristo. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês por seu compromisso em servir às necessidades daqueles a quem atendemos. O ministério que construímos juntos é um reflexo do amor e da busca pela verdade que nos une. Agradeço por se inscreverem no canal, pois é através desse meio que fortalecemos nossa comunidade e expandimos nosso alcance. Convido a todos a verificar o conteúdo do meu canal, que está descrito logo abaixo, para continuarmos compartilhando recursos e aprendizados. A continuidade do diálogo sobre este tema é essencial, e encorajo cada um de vocês a levar essas reflexões para suas comunidades, promovendo um entendimento mais profundo sobre a singularidade de Cristo. Deixo a todos vocês meus votos sinceros de bênçãos divinas em suas jornadas espirituais. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro no capítulo 10 do curso de Teologia. Que Deus os abençoe abundantemente. Pastor Leonardo.